presídios federais, eles foram criados para deter os chefões aí do narcotráfico e os criminosos de alta periculosidade, né? Esses presídios federais de segurança máxima, né? Até hoje, ele foi criado em 2006, como eu disse aqui no início, né? Então a gente tem quase 20 anos de história, né? E até hoje a gente nunca ouviu falar de rebelião, de uso indevido de celulares pelos presos, de morte, de fugas. Dito isso, apesar desta fuga ocorrida agora no dia 14, a gente pode dizer que o modelo deu certo, apesar de que agora a gente ouve, né, a partir dessa fuga, a gente descobre algumas falhas, né, câmeras inoperantes, alguns procedimentos aí falharam, né, por exemplo, a revista ali das celas de quem tem ali o sistema diferenciado, né, o famoso RDD. E a gente soube, então, que não houve ali uma fiscalização, né, contínua ali se essas celas estavam intactas, ou se tinham umidade, ou se os presos estavam ali fazendo alguma escavação. Pelo que a gente percebe de notícia que a gente tem das investigações até o momento, houve uma falha nesse sentido. Eles tiveram tempo suficiente para, inclusive, cavar buracos nessas celas, né? E aí, o sistema deu certo? Isso foi um caso isolado ou é o momento da gente repensar sobre a questão dos presídios federais? Vou começar pelo Dr. Rossini, que está conosco pela primeira vez no programa. Muito obrigado novamente ao Flávio, ao Magno, ao deputado Palumbo, mas especialmente a você, Elaine. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Eu não quero ser professoral, mas não tem como fugir da história e nem dos princípios e dos fundamentos, né? O sistema penitenciário federal, aliás, eu queria antes falar de classificação. A gente tem um sistema prisional. O sistema penitenciário o sistema prisional é um gênero do qual o penitenciário é a espécie. Porque no prisional estão aí as prisões militares, estão aí os adolescentes infratores, porque é prisão, é cerceamento de liberdade. Tá. O sistema penitenciário federal está no organograma do antigo Departamento Penitenciário Nacional, tá? E hoje ele tem uma certa autonomia, inclusive orçamentária. A inspiração dos presídios federais vem na Supermax americana, que já era criticada lá na OEA. Os Estados Unidos não sentam na OEA, eles não se submetem, tanto que Guantánamo é uma espécie de Supermax. Na época, havia um ministro, advogado aqui em São Paulo, o Dr. Márcio Tomás Bastos, e havia uma premência, porque havia, nessa época, 2006, a gente lembra, houve aqueles ataques ferozes, morte de muitos agentes de segurança, etc. Então, a coisa foi feita de afogadilho. E eu tenho algumas críticas para chegar no que é hoje, se eu puder falar. Claro. Primeira coisa, não foi pensado num sistema. Sistema tem uma lógica, tem a teoria dos sistemas, né? Não tem um sistema. Uma crítica à localização desses presídios. 3 deles, dos 5, em linha de fronteira. Tá, a gente está falando de segurança máxima. Máxima, a sua pergunta, tá? Em fronteira. E eu tenho um texto publicado nisso. Foi uma tragédia, no meu ponto de vista, a criação desse sistema, sem denominar sistema, porque antes, cada estado, respeitando o princípio federativo, tinha autonomia na gestão de seus presídios. E eu concordo com isso. O que aconteceu? Quando você cria um network do crime organizado. Você traz gente do Brasil inteiro. Quando um traficante de Santa Catarina iria se encontrar com um traficante de Manaus? Nunca. Na vida real. Porque eles mexem com territórios. E nesse sistema penitenciário, eles estão extremamente seguros lá. Gente, só que atrás deles vem toda uma estrutura. A gente chama de repúblicas. Tem repúblicas dos familiares dos presos que vão atrás do preso. Aí tem um network violento. Por quê? Porque o negócio deles é crime, é tráfico, é roubo, é receptação e etc. Eu acho que a primeira falha foi essa. Nessa questão da falha, eu só queria fazer um adendo.
né? E eu acho que vale até a gente explicar aqui para a nossa audiência. Esses dois fugitivos, por exemplo, eles estavam no sistema especial do RDD, Sim. né? Que é um sistema onde você fica isolado numa cela. Sim. Então, quando o senhor fala de network, não há essa possibilidade, porque eles têm um solário que eles não têm acesso, né? Não tem o famoso banho de sol. Não é assim, tem banho de sol. Eles têm também? Eles não ficam isolados na cela, no sistema de RDD? Aliás, eu vou pedir, como o senhor é professor, para explicar para a nossa audiência a diferença, inclusive o que é um RDD. O RDD é o Regime Disciplinar Diferenciado, nasceu em São Paulo, tá? Aí o Supremo Tribunal Federal disse que o Estado não podia legislar sobre isso. Aí a Lei de Execução Penal foi alterada para incluir, ou seja, aqueles presos, aquelas pessoas, porque lá não tem só preso condenado, tem preso processado também, prisão processual, que não tem um comportamento conforme as determinações, vão passar um tempo no RDD, eles não ficam sempre no RDD. E eles ficam isolados dos outros presos. Há convivência, sim, há banho de sol, sim, quando eles não estão no RDD. Mas esses dois que fugiram estavam no RDD, então eles não tinham esse network que o senhor diz, essa possibilidade de conversa. Não, mas eu estou falando do gênero, ou seja, o sistema, você perguntou se ele é eficiente ou não. Eu acho que os estados têm mais eficiência, né? Aqui no estado de São Paulo houve uma grande grita, porque o Ministério Público queria mandar o chefe eu não vou dar nomes, porque senão a gente prestigia bandido, de uma organização criminosa. E uma parte queria que fosse, o governador não queria e o MP queria. Foi um erro, porque você leva toda a inteligência junto para um lugar que você não tem domínio. Portanto, quando eu falo da network, eu falo de uma estrutura por trás disso que você cria oportunidades que não haviam sempre. Tá? Ele tem eficácia, extrema eficácia. O sistema penitenciário foi foi fora da curva, foi um ponto fora da curva essa fuga. Sabe, eu fui gestor lá, fui diretor-geral do DEPEN. Eu que fiz a licitação, né? Eu e a equipe fizemos a licitação da quinta penitenciária. Determinei que tivesse um muro em volta, porque os outros não tinham. Entende? Ou seja, e a gente pensou num sistema, porque Brasília tinha que ser inclusão, para fazer uma anamnese, para fazer uma avaliação de inteligência, para fazer uma série de coisas, porque o sistema prisional ele não está fora do sistema de segurança pública. O maior local onde tem informação sobre crime é no sistema prisional, porque é ali que as pessoas são encaminhadas depois que a polícia trabalha, depois que o MP trabalha, depois que a justiça trabalha. Ou seja, é ali que está. Ele, como opção, o que você põe no lugar? Eu acho que cada estado tinha que ter uma unidade prisional federal, não só para esses presos perigosos, porque também a Justiça Federal gera presos. Por exemplo, Guarulhos hoje gera uma infinidade de presos federais. E quem acolhe esses presos federais é o sistema estadual. Então, o ideal, me parece, para não ter esse network no Brasil, é que cada unidade da federação tivesse, porque tem recurso. Recurso tem. Tivesse a sua unidade de segurança máxima federal e a gestão fosse individualizada. Porque quando você cria uma coisa gigantesca, você tem enormes dificuldades de gestão. Por exemplo, você transporta uma pessoa só de avião. Exemplo, a gente tem que pegar avião da FAB, é uma fortuna. Ou a gente vai colocar em avião de carreira, é outra fortuna, é um perigo. Você gostaria de viajar com um preso federal jamais lá no fundo do avião? Então a gente tem que pensar, se é sistema, ser sistema.